Desde 1992, o litoral de Pernambuco registrou 82 ataques de tubarão. 27 terminaram em morte. Um único estado concentra mais da metade de todas as ocorrências do Brasil. E o dado mais estranho não é o número total, é a geografia. A escala do problema fica clara quando colocamos Pernambuco ao lado dos outros estados litorâneos do Brasil. Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina têm praias intensamente frequentadas, alguns com mais quilômetros de costa, mais turismo e mais gente na água. Mesmo assim, ataques de tubarão são raros nessas regiões. Em Pernambuco, acontece o oposto. Sozinho, o estado responde por mais da metade de todos os ataques já registrados no país. Até o início da década de 90, a região metropolitana do Recife não aparecia em mapa de risco. Não existiam placas de advertência permanentes, não existia protocolo de praia. Houve um caso isolado em 1947, na altura da Igrejinha de Piedade. Um religioso, Frei Serafim de Oliveira, foi morto no local. À época, o episódio foi tratado como fatalidade e depois disso veio um longo silêncio. Por mais de 4 décadas, o mar de Recife se comportou como qualquer outro mar brasileiro, ocasionalmente perigoso, principalmente sereno. Essa informação muda a leitura do caso inteiro. Significa que o problema não está nos tubarões em si, não está na geografia natural, não está no clima da região. Significa que entre 1947 e 1992, alguma coisa mudou. Para entender o que mudou, é preciso ir até a data exata em que o silêncio se rompeu. 28 de junho de 1992, Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. O banhista Ubiratã Martins Gomes é atacado dentro da água, perto da faixa de areia, na altura da Igrejinha. Não sobrevive. Esse caso entra para os registros como a primeira vítima oficial da série moderna. A espécie que os pesquisadores associam ao padrão de ataques da região aparece nos relatórios: o tubarão cabeça chata. Um tubarão grande, robusto, capaz de viver tanto em água salgada quanto em água doce, conhecido por entrar em estuários e habitar áreas costeiras. Espécie classificada por pesquisadores como uma das mais perigosas do mundo para o ser humano. E o detalhe que muda tudo: nos meses seguintes, novos ataques começam a aparecer. A imprensa começa a cobrir, a comunidade científica começa a estudar, as autoridades começam a se mexer. O que era praia urbana comum vira zona oficialmente reconhecida como perigosa. Mas havia um detalhe ainda mais estranho do que a data. Os ataques não aconteciam em qualquer lugar, aconteciam sempre nas mesmas áreas. Quando se olha o mapa do litoral do estado e se marca cada ataque registrado, eles não aparecem distribuídos pelos 187 quilômetros de costa pernambucana. Eles se concentram em um trecho de cerca de 20 quilômetros. Pina, Boa Viagem, Piedade e Candeias, 4 nomes de praias, todos colados, todos urbanos, todos densamente frequentados em fim de semana. O complexo industrial portuário de Suape começou a ser construído no fim da década de 70. As primeiras obras estruturais, os quebra-mares externos, os moles, saíram do papel em 1979 e a operação portuária se intensificou de fato no início dos anos 90, exatamente o intervalo em que os primeiros ataques de tubarão aparecem em Piedade. A coincidência cronológica já chama atenção, e é a partir dela que nasce a principal hipótese científica sobre os ataques, defendida pelo pesquisador Fábio Azim e pelo grupo da Universidade Federal Rural de Pernambuco. O que foi feito para o porto existir está documentado. Centenas de hectares de manguezais foram destruídos para viabilizar a infraestrutura. Os rios Ipojuca e Merepe foram desviados, perderam suas fozes originais, deixaram de desaguar no oceano como sempre desaguaram. Para esses pesquisadores, esses manguezais, esses estuários, essas fozes não eram só natureza bonita, eram berçário. Berçário natural do tubarão cabeça chata,
espécie que precisa de água salobra para dar à luz, que deposita os filhotes em estuário, deixa eles crescerem em água protegida antes de seguirem para o mar aberto, onde por décadas fêmeas grávidas iam parir, onde os filhos cresciam, onde a próxima geração de tubarões começava a vida. Esse lugar foi aterrado, virou pátio de cargas, virou cais, virou plataforma de movimentação de petróleo. O berçário foi destruído. Os tubarões que dependiam dele, não. Antes da gente continuar, um recado rapidão, viu? Com a Copa do Brasil chegando, a gente preparou uma loja oficial de camisetas do Brasil em parceria com a Netshoes. Tem um uniforme atual da seleção lindão e diversos outros modelos, viu? Garante a sua e fica pronto para torcer pelo Brasil com manto. É só conferir os produtos marcados aqui na descrição. Agora, de volta para o litoral de Recife. Quando um ambiente como esse desaparece, a espécie não desaparece junto, ela se desloca. E é aí que entra o segundo elemento da explicação. As fêmeas de tubarão cabeça chata, sem o estuário, onde sempre pariram, precisaram de outro lugar com as mesmas características: água salobra, ou seja, mistura de água doce com água salgada, profundidade que abrigue filhotes, refúgio contra predadores maiores, proximidade do oceano aberto para a alimentação. Pesquisadores da Universidade Federal Rural de Pernambuco mapearam o estuário viável mais próximo de Suape com esse perfil. O resultado, o rio Jaboatão. E a foz do Jaboatão desemboca exatamente no trecho de praia e essa linha termina dentro da zona de banho da capital. O berçário não foi extinto, foi empurrado para a porta de entrada da cidade. Fêmeas grávidas que antes pariam a 40 quilômetros ao sul, isoladas do contato humano, agora parem na desembocadura de um rio cuja margem é coberta de prédios ambulantes e barracas de praia. Encontros que antes eram improváveis, porque Tubarão Grande não tinha motivo para estar ali, viraram parte da rotina ambiental do mar urbano de Recife. Vale uma ressalva honesta. Por mais aceita que seja entre os pesquisadores, a ligação direta entre o porto e os ataques nunca foi formalmente comprovada. Em 2025, o Ministério Público Federal chegou a arquivar o inquérito sem responsabilizar Suape. A ciência aponta o caminho mais provável. O veredito jurídico não veio, mas a lógica geográfica segue de pé. A resposta institucional veio em ondas. Em 95, depois do salto de ataques de 1994, o surf e outras práticas náuticas foram oficialmente proibidos num longo trecho da costa. Em 1999, um decreto estadual ampliou a restrição. A proibição passou a valer para todos os banhistas nas praias mais críticas, como Boa Viagem, Piedade e Pina. Placas de advertência permanentes foram instaladas ao longo da orla. Em 2004, o Estado criou o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões, o CEMIT, com função de centralizar dados e orientar políticas baseadas em evidência. No mesmo período, nasceu o projeto mais ambicioso da história do litoral pernambucano sobre o tema, o PROTUBA, Programa Estadual de Monitoramento de Tubarões. Desenhado pelo pesquisador Fábio Azim, a lógica do PROTUBA é direta. Equipes saem em embarcação, capturam tubarões nas áreas de risco, marcam os animais com transmissores de telemetria e os soltam em alto mar, longe da costa urbana. O monitoramento permite estudar deslocamento e reduzir a permanência dos tubarões em zona de banho. Durante os períodos de operação contínua, a queda chegou a 90% no número de ataques. O programa foi interrompido várias vezes ao longo dos anos, principalmente por falta de verba. Cada intervalo sem operação coincidiu com retomada de incidentes. O último ataque na orla urbana do Recife, antes da pausa mais longa, foi em março de 2023, na praia de Piedade. Uma adolescente de 15 anos teve o braço amputado. Depois disso veio o maior período de calmaria desde 92. Quase 3 anos sem novos registros na orla do estado. Só que o monitoramento seguia parado.
E em 29 de janeiro de 2026, num trecho sem qualquer acompanhamento, um adolescente de 13 anos foi morto por um tubarão na praia de Del Chifre, em Olinda. O intervalo acabou exatamente como a ciência previa. Sem programa ativo, o ataque volta. Nesse mesmo começo de 2026, o Estado lançou um novo edital para retomar o monitoramento que estava interrompido fazia anos. Janeiro de 2026 trouxe 2 ataques em Pernambuco no mesmo mês, com significados opostos. No dia 9, em Fernando de Noronha, uma turista foi mordida na perna por um tubarão-lixa durante um mergulho no porto de Santo Antônio. Ferimento leve, 2 pontos, espécie classificada por especialistas como não agressiva. 20 dias depois, na orla metropolitana, veio a morte do adolescente de 13 anos em Olinda. Para muita gente, os 2 casos juntos pareciam o sinal de que o risco estaria se espalhando pelo Nordeste. Essa leitura ignora o essencial. Noronha e Recife não contêm a mesma história. Em Fernando de Noronha, o ecossistema funciona. O arquipélago é unidade de conservação federal. O mar está praticamente intocado. Os tubarões estão na casa deles. O ser humano é o visitante. Quando há um incidente, ele é raro, geralmente leve, e acontece porque alguém entrou em um ambiente que pertencia a outra espécie. No Recife e na vizinha Olinda, a história é diferente. Aqui o mar foi modificado pela mão humana, e é isso que os pesquisadores que estudam o caso vêm apontando há anos. Há manguezais que foram enterrados para virar porto. Os rios foram desviados para liberar a área de obra. O berçário das fêmeas grávidas foi empurrado para a foz urbana do Jaboatão. O canal submarino virou rota privilegiada. O esgoto piorou a visibilidade e, em cima de tudo isso, uma cidade inteira passou a entrar na água todos os dias. O tubarão não mudou, o ambiente mudou. Enquanto a resposta for emergencial, descontínua, dependente de orçamento, qualquer calmaria é só intervalo. A morte de janeiro de 2026, num trecho sem monitoramento, mostrou isso da pior forma. O ataque de Recife não é fatalidade, é consequência. É sintoma de escolha humana acumulada ao longo de 5 décadas. E, enquanto for tratado como evento isolado e não como efeito ambiental de uma decisão de planejamento, a cidade vai continuar reagindo ao acidente e nunca à causa. Você provavelmente já fez um Pix hoje, certo? É rápido, automático, de graça e resolve a vida de todo mundo. Mas essa mesma ferramenta virou o alvo principal de um relatório oficial do governo dos Estados Unidos. O resultado disso? Nossos produtos correm o risco de ficar 25% mais caros para entrar no mercado americano. Mas afinal, por que um sistema brasileiro de pagamentos incomoda tanto a maior economia do mundo? Para a gente entender a gravidade dessa disputa, precisamos primeiro dar um pequeno passo para trás. Até o final de 2020, se você quisesse mandar dinheiro para um amigo ou pagar um serviço, você tinha basicamente 2 opções. A primeira era usar transferências bancárias como TED ou DOC, que cobravam taxas altíssimas e só funcionavam em horário comercial e de segunda a sexta-feira. A segunda opção era passar o cartão de crédito ou de débito. Então, em 2020, o Banco Central do Brasil lançou o Pix. Ele mudou tudo porque é instantâneo, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e, o mais importante de tudo, é totalmente gratuito para pessoas físicas. O brasileiro abraçou a ideia muito rápido. Em menos de 3 anos, 75% dos adultos do país já usavam o sistema. O volume de dinheiro transferido não apenas cresceu, como superou o volume das transações feitas com os cartões tradicionais. Foi observando esse cenário que, em julho de 2025, o governo americano decidiu abrir uma investigação oficial contra o Brasil. Para fazer isso, eles usaram uma lei americana chamada Seção 301. De forma bem simples, a Seção 301 é uma ferramenta legal que os Estados Unidos usam quando acham que outro país está trapaceando no comércio.
adotando práticas injustas que prejudicam as empresas americanas. É a mesmíssima arma diplomática que eles já usaram para aplicar punições severas contra a China no passado. Quem conduziu essa investigação foi um órgão chamado USTR, que é a Representação de Comércio dos Estados Unidos, o escritório responsável por fiscalizar se os americanos estão levando desvantagem pelo mundo afora. E nós precisamos deixar uma coisa muito clara aqui. Isso não é um boato de internet e não nasceu de um post de rede social ontem. A investigação levou quase um ano inteiro de muito trabalho nos bastidores. No dia 1º de junho de 2026, nós chegamos ao desfecho. O STR publicou a sua decisão final, um relatório técnico de 107 páginas, cravando que o Brasil, sim, adota práticas que prejudicam o comércio americano, ou seja, a fase de investigação já acabou, o governo americano já decidiu que nós somos culpados na visão deles e agora o que está em discussão é apenas qual será a punição. Para sermos totalmente justos com os fatos, o relatório não fala exclusivamente do PIX. Eles listam 6 áreas de atrito com o Brasil. A principal reclamação digital nem é financeira. Os americanos acusam o judiciário brasileiro de obrigar redes sociais, como a Meta, a removerem conteúdos políticos e suspenderem perfis em massa, inclusive de americanos, ao longo de 2025. No entanto, de todas as queixas, o PIX se tornou a mais chamativa e a que mais mexe com o sistema financeiro. É o que vamos ver agora. Chegamos ao coração da história. No relatório de 107 páginas, a palavra PIX é citada dezenas de vezes. Ele é tratado como um dos grandes vilões, e o governo americano baseia essa acusação em 4 pontos centrais. O primeiro ponto é o que eles chamam de conflito de interesses. Quem criou e quem opera o PIX é o Banco Central do Brasil. O problema, segundo os americanos, é que o Banco Central também é o órgão que cria as leis e as regras para todos os bancos do país. Na visão deles, o Banco Central é o juiz da partida e, ao mesmo tempo, o dono de um dos times que está jogando no campo contra os bancos privados. O segundo ponto agrava o primeiro, a obrigatoriedade. Quando o PIX nasceu, o governo brasileiro criou uma lei dizendo que qualquer banco ou instituição financeira com mais de 500 mil clientes era obrigado a oferecer o PIX no seu aplicativo. Para o USTR, isso não é livre mercado, é o Estado usando a força da lei para enfiar o próprio produto goela abaixo do mercado, impedindo que a concorrência natural decidisse se o sistema era bom ou não. O terceiro ponto é um detalhe visual no seu celular que você provavelmente nunca notou, mas que os americanos notaram. A regulação brasileira obriga os bancos a colocarem o botão do PIX em muito destaque na tela inicial do aplicativo. Ele tem que ter a mesma visibilidade ou até maior do que os botões de transferências normais ou de cartões. Novamente, os Estados Unidos enxergam isso como o governo brasileiro trapaceando para dar vantagem artificial ao seu próprio produto. Mas o quarto ponto é o verdadeiro X da questão, o dinheiro. Como já explicamos, o PIX é de graça para você. Toda vez que você vai à padaria e paga um pão na chave PIX, em vez de encostar o seu cartão de débito, a Visa ou a Mastercard, que são as gigantes empresas americanas, deixam de ganhar a pequena taxa daquela venda. O Brasil hoje processa cerca de 7 bilhões de transações via PIX por mês. Multiplique isso por anos e estamos falando de montanhas de dinheiro que pararam de fluir para as contas dessas empresas americanas. Juntando esses 4 pontos, a história que os Estados Unidos contam para o mundo é essa. O governo do Brasil criou um sistema de pagamentos, obrigou todo mundo a usar, forçou os aplicativos a darem destaque para ele e, por ser gratuito, destruiu a capacidade das empresas de cartão americanas de competirem de forma justa. Na teoria parece uma acusação sólida, mas será que ela se sustenta na prática?
Economistas e especialistas internacionais, como Ryan Cummings, da Universidade de Stanford, dizem que o argumento técnico americano é extremamente frágil. Primeiro, porque o Pix não proíbe a existência de cartões. Visa e Mastercard continuam operando normalmente no Brasil. O que aconteceu foi simplesmente o consumidor escolhendo a opção que não lhe custa nada. Para a maioria dos especialistas, isso não é concorrência desleal, é apenas o mercado funcionando a favor do cliente mais pobre. Segundo, o Brasil não inventou a roda. Sistemas instantâneos geridos por bancos centrais existem na Índia, no Reino Unido e em vários países da Europa. Com o mérito já decidido pelo governo dos Estados Unidos, o que temos pela frente agora são as consequências práticas. A punição que o USTR propôs na decisão do dia 1º de junho é aplicar uma tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros que são vendidos para os Estados Unidos. Mas preste muita atenção na palavra proposta. Hoje, dia 6 de junho de 2026, essa tarifa ainda não está valendo e precisamos entender como uma tarifa funciona. Uma tarifa é, na prática, um imposto extra cobrado na fronteira. Se o Brasil exporta um produto de $100, com essa punição, o comprador americano vai ter que pagar $125. Isso faz o produto brasileiro ficar muito mais caro e perder totalmente a competitividade nas prateleiras dos Estados Unidos. Eles simplesmente vão parar de comprar da gente e passar a comprar de outros países. É assim que o nosso país perde dinheiro. Felizmente, não é tudo que será punido. O relatório poupou uma lista de mais de 1.600 produtos essenciais que os americanos precisam importar do Brasil, como carnes, nosso café, suco de laranja, peças de aviões e minerais estratégicos. Ou seja, mesmo se o pior cenário acontecer, o coração das nossas exportações está parcialmente protegido. Como estamos no meio de uma tempestade agora, o calendário das próximas semanas é decisivo. Até o dia 22 de junho, as partes interessadas podem pedir para participar de uma audiência em Washington. Até o dia 1º de julho, eles vão receber argumentos finais por escrito. No dia 6 de julho, acontece uma grande audiência pública para debater a medida. E só depois disso, com o prazo máximo de até 15 de julho, o governo americano vai bater o martelo se essa tarifa de 25% vai virar a realidade ou não. Enquanto o relógio corre, a política entra em campo. Os presidentes Lula e Trump já tiveram uma longa reunião de 3 horas na Casa Branca recentemente. O foco declarado desse encontro foi justamente o comércio e as tarifas, e ambos sinalizaram que a janela de negociação está aberta. O Brasil também já levou o caso para a Organização Mundial do Comércio, dizendo que essa punição dos Estados Unidos é unilateral e ilegal. O jogo está sendo jogado neste exato momento. E para acalmar os ânimos, o seu Pix vai acabar? Ele vai passar a ser pago? A resposta é não. Absolutamente nada disso afeta o Pix no seu celular. Essa é uma briga de gigantes comerciais sobre fronteiras e exportações. O botão do Pix continua no seu aplicativo, instantâneo e de graça. Quando você pega um chocolate na prateleira, está confiando no que está escrito no rótulo. Mas pesquisadores da USP analisaram 116 marcas vendidas no Brasil e descobriram que grande parte delas vendia praticamente o mesmo cacau com nomes diferentes nas embalagens. Foi esse estudo que destravou no Senado a maior reforma do chocolate brasileiro em quase 20 anos. O laboratório fica em Piracicaba, no Centro de Energia Nuclear na Agricultura, na USP. Foram 211 amostras, passando por uma técnica capaz de identificar uma espécie de impressão digital química deixada por cada ingrediente. A lógica é simples. O pé de cacau e a cana-de-açúcar processam o carbono da natureza de jeitos diferentes, e isso deixa um rastro químico único
dentro do produto final. Ou seja, no laboratório dá para ver exatamente quanto da barra é cacau de verdade e quanto é só açúcar. O resultado foi um verdadeiro choque para todos. Apesar dos nomes diferentes, os chocolates vendidos como ao leite, brancos e meio amargos tinham praticamente a mesma quantidade de cacau, variando entre 25% e 30%, e na prática muitas marcas pegavam a mesma massa base de chocolate ao leite, mexiam um pouco na receita para tirar a doçura e vendiam aquilo como meio amargo. O estudo da USP foi anexado ao relatório oficial do Senado e virou base técnica para justificar o fim das expressões amargo e meio amargo na nova lei. Se o nome não garantia a qualidade real do produto, manter a categoria era manter um engano no rótulo. E o que aconteceu depois disso? No Congresso, mudou a história do chocolate brasileiro. Foi essa pesquisa que destravou a nova lei no Congresso. No dia 15 de abril, o plenário do Senado aprovou o projeto de lei 1769 em regime de urgência, sem nenhum voto contrário, com o senador Ângelo Coronel como relator do projeto. A matéria seguiu direto para a sanção do presidente da República. Mas o projeto não é novo. Ele foi apresentado no Senado em 2019, passou pela Câmara dos Deputados, sofreu alterações e voltou para o Senado, onde ficou parado por anos. O que destravou agora foi a convergência de 3 interesses. Os produtores de cacau queriam mais valorização. A indústria pedia regras mais claras. E os políticos da Bahia e do Pará, os 2 maiores estados produtores do Brasil, viram a chance de proteger o agricultor nacional. Para dimensionar a mudança, a regra que vale hoje sobre o que pode ser chamado de chocolate no Brasil é uma norma da Anvisa de 2005. Em quase 20 anos, ela nunca foi revisada de verdade. A nova lei é a primeira grande atualização desde então e eleva o padrão de qualidade, cria categorias novas e acaba com nomes que você estava acostumado a ver na prateleira onde realizava as suas compras. A primeira mudança da lei é um padrão técnico mais estrito. Ela parte de um conceito central: os sólidos totais de cacau, que nada mais é do que a parte real da fruta, a soma de pasta, manteiga e pó de cacau. Cascas e outras sobras da semente do cacau não entram mais nessa conta para inflar o percentual. A partir daí, o padrão ficou assim. Para ser vendido só como chocolate, o produto precisa ter, no mínimo, 35% de cacau. Para chocolate ao leite são 25%, mais base mínima de leite. Chocolate branco precisa de pelo menos 20% de manteiga de cacau. Chocolate em pó, 32%. E os mais leves, achocolatados e coberturas sabor chocolate, ficaram em 15%. Para cobrir uma faixa intermediária que não se encaixava na regulamentação antiga, a lei criou uma categoria nova, o chocolate doce, com no mínimo 25% de cacau. A mudança mais visível no supermercado vai ser a eliminação dos adjetivos. O Senado tentou manter as expressões amargo e meio amargo associadas aos 35%, mas na Câmara os deputados cortaram esses termos. A exigência ficou, o nome saiu. A padronização passa a ser pelo número e não pelo adjetivo. Tem outra peça importante, a gordura.
Muitas marcas substituem a manteiga de cacau por gorduras vegetais mais baratas, o que muda a textura e o sabor do chocolate. Pela nova lei, o uso dessas outras gorduras fica limitado a 5% do peso total do produto. Definidas as regras da receita, a lei garante que o consumidor enxergue tudo isso. Fabricantes e importadores ficam obrigados a estampar o teor de cacau bem grande na frente da embalagem, sem letra miúda, sem precisar virar o produto para procurar no rodapé. O texto aprovado estabelece que essa indicação precisa ocupar pelo menos 15% da área principal do rótulo. A exigência se estende a comerciais de TV, anúncios na internet e materiais de ponto de venda. Quem tentar burlar responde por propaganda enganosa e infração sanitária, com risco de multa pela Anvisa e enquadramento no Código de Defesa do Consumidor. Nada disso acontece do dia para a noite. A lei dá um prazo de 360 dias para entrar em vigor. A indústria vai precisar desse tempo. Vai ter que reformular receitas, redesenhar cada barra e ovo de Páscoa e refazer campanhas publicitárias que citam chocolate amargo ou meio amargo. Para quem compra, a transição vai ser gradual. A Páscoa de 2027 já deve chegar com prateleiras bem diferentes. Produtos vão mudar de nome, sair de linha ou surgir com um número de cacau bem grande na frente. O relógio começa a contar assim que a lei for sancionada. E essa mudança chega num momento delicado. O mercado de chocolate já vem sofrendo pressão gigantesca de preços. Dados oficiais do IPCA, o índice que mede a inflação no Brasil, mostram que entre abril de 2025 e março de 2026, o chocolate ficou quase 25% mais caro no Brasil, uma das maiores altas em alimentos. Para evitar espantar o cliente, as indústrias recorrem à velha tática de reduzir os tamanhos para segurar o preço. Ovos de Páscoa de 1 quilo viraram de 500 gramas. Os de 500 gramas caíram para 300. Os tabletes encolheram. O chocolate ficou, ao mesmo tempo, mais caro e menor. Apesar do susto no bolso da gente, o consumo segue altíssimo. Dados da ABICAB, a Associação da Indústria de Chocolates, mostram que o produto está em quase 93% dos lares brasileiros, contra 85,5% em 2020. E o brasileiro consome, em média, quase 4 quilos de chocolate por ano. A indústria está com a corda no pescoço. Vende volume enorme, mas viu a margem apertar e o custo disparar. E a explicação para esse aumento absurdo de preço não está no Brasil, está do outro lado do oceano. O mercado do cacau é peculiar. Quase metade da oferta global sai de apenas 2 países, Costa do Marfim e Gana, na África Ocidental. Quando essa região entra em crise, o preço do chocolate sobe no mundo inteiro. Foi exatamente o que aconteceu. As safras africanas recentes foram castigadas por 2 problemas simultâneos: o El Niño, que inclusive falamos a respeito desse fenômeno recentemente aqui no canal, vale a pena você checar, que levou seca extrema e derrubou a produtividade, e o avanço da doença do broto inchado, que devastou plantações. No auge da crise, um levantamento mostrou que quase 1/3 das terras produtoras de Gana foi afetado. Sem cacau suficiente vindo da África, a oferta global desabou.
O preço internacional, que historicamente girava entre 2 e 3 mil dólares por tonelada, enlouqueceu e passou dos 10 mil dólares na virada de 2024 para 2025. Foi o pico mais alto da história. A trégua só começou agora. A Organização Internacional do Cacau projeta uma leve sobra na produção global da safra atual e os preços começaram a recuar. Mas o susto fez o Brasil ligar o alerta. Com o mercado externo instável, o país percebeu que precisava acelerar a própria independência e é aí que entra uma potência bem esquecida. Essa potência é o Brasil. E aqui o cacau cresce em 2 endereços com paisagens completamente diferentes. Na Bahia, o cultivo segue um modelo único no mundo, chamado de cabruca. Em vez de derrubar a Mata Atlântica, os primeiros agricultores deixaram as árvores nativas em pé e plantaram o pé de cacau na sombra delas. O resultado é um sistema agroflorestal raro. O cacau cresce com a floresta preservada e a floresta protege o cacau do calor, das pragas e da seca. Algumas dessas áreas guardam até árvores centenárias como o pau-brasis, com mais de 600 anos preservados no meio dos cacaueiros. Já no Pará, o desenho é outro. O cinturão produtivo se estende ao longo da Transamazônica, com municípios como Medicilândia, Uruará e Altamira, concentrando a maior parte das fazendas. O perfil dominante é o do agricultor familiar, em propriedades pequenas. Em 2023, o Pará produziu quase 150 mil toneladas e ultrapassou a Bahia como o maior produtor do país. E esse jeito de cultivar não passou despercebido lá fora. De jeito nenhum. Em fevereiro, o Brasil viveu seu momento mais alto na história mundial do cacau. Durante o Cocoa of Excellence Awards em Amsterdã, a principal competição global do setor realizada a cada 2 anos, 3 produtores brasileiros levaram medalha de ouro de uma só vez. Gilmar Batista de Souza, de Uruará, no Pará, Leomar Silva Vieira, de Medicilândia, também do Pará, e Cláudia Sá, da Fazenda Santa Cruz, em Itacaré, no sul da Bahia. Os 3 fizeram história na 10ª edição do prêmio, depois de um processo de 18 meses que selecionou os 50 melhores produtores do mundo. Não foi um caso isolado. Em 2024, o Brasil já tinha levado ouro e prata na premiação anterior, com produtores de Medicilândia e Ilhéus, entre 222 amostras e 52 países diferentes. Essa qualidade premiada faz parte de uma faixa específica do mercado mundial chamada de Fine Flavor, o cacau fino, que vale muito mais por tonelada do que o cacau commodity comum. É nesse mercado de altíssimo valor agregado que o produtor brasileiro está se posicionando com cooperativas, governos da Bahia e do Pará e a CEPLAC, a Comissão Federal do Cacau, abrindo canais diretos com os compradores europeus. E é por trás dessa qualidade que 2 estados sustentam o Brasil inteiro. Por trás dessa qualidade está uma escala que crescia em silêncio. O Brasil é hoje o 6º maior produtor de cacau do mundo e Pará e Bahia juntos correspondem a 90% da colheita nacional. As trajetórias dos 2 estados são bem diferentes. A Bahia foi a grande rainha da cacauicultura por décadas, até ser devastada pela praga da vassoura de bruxa nos anos 80 e 90. Vem se recuperando desde então e em 2026, finalmente, projeta um crescimento sólido. O Pará, que nunca sofreu praga nessa escala, cresceu livremente e hoje é o líder isolado em volume nacional.
Com os dois estados produzindo forte, os números nacionais dispararam. A Organização Internacional do Cacau estima que o Brasil chegue muito perto da autossuficiência ainda em 2026, dependendo cada vez menos de importação. Tanto que, no início do ano, o governo brasileiro suspendeu a compra de cacau da Costa do Marfim por falta de segurança contra pragas. É por isso que o projeto avançou com o apoio no Senado. Ao obrigar mais cacau na receita e rótulos transparentes, a nova lei incentiva a indústria a valorizar o cacau colhido aqui, protegendo a Bahia e o Pará. Eu sei, Vem fazer parte dos membros do canal Top 10 e tenha o seu nome destacado nos vídeos, além de vídeos exclusivos só para você, viu? Tá esperando o quê? É aqui, ó. Facinho, facinho. Pode chegar e ficar à vontade. Quando as novas regras chegarem aos supermercados, a forma de escolher chocolate vai mudar com certeza. Você não vai mais pegar um produto meio amargo e tentar adivinhar a qualidade. Vai olhar direto para o número do cacau impresso na frente da embalagem. Na prática, isso cria uma comparação direta e honesta. Marcas concorrentes não vão mais competir por adjetivos, vão competir por percentual. Se uma barra tem 70% e a vizinha tem 40%, o rótulo deixa claro quem entrega mais cacau de verdade. E se um produto não atinge um mínimo de 35%, cai de categoria. Vira achocolatado, cobertura ou doce com sabor de chocolate. Para a indústria, é um choque de ordem. Marcas que faziam produtos excelentes ganham respaldo legal forte. As que economizavam na matéria-prima terão que mudar a fórmula. E para os agricultores brasileiros é a porta de entrada para um mercado que paga muito mais. No fim das contas, o resumo é o melhor possível. O chocolate deixa de ser uma promessa vaga no nome e passa a ser uma prova matemática na sua mão. Existe um combustível capaz de mover navios cargueiros, fazer funcionar fábricas de aço e abastecer a produção de fertilizantes. Tudo isso sem emitir CO2. Desde que seja produzido com energia limpa. Em 2026, governos multinacionais e fundos de investimento estão travando uma corrida bilionária para dominar a produção deste combustível. E o lugar com algumas das condições mais favoráveis do planeta para produzi-lo não está na Europa, muito menos na Ásia, mas sim em uma das regiões mais pobres do Brasil, segundo o IBGE. Hoje nós separamos 10 fatos que explicam por que o Nordeste brasileiro se tornou o centro dessa disputa. Antes de entendermos por que o Nordeste se tornou tão estratégico, precisamos olhar para um problema que a maioria das pessoas desconhece. Vivemos ouvindo que o futuro é elétrico, carros, ônibus, casas com painéis solares e, de fato, trocar combustível fóssil por eletricidade limpa resolve boa parte do problema. Mas existe um conjunto de indústrias que simplesmente não podem ser ligadas na tomada. Para produzir aço é necessário atingir temperaturas superiores a 1.500 graus Celsius e hoje isso é feito queimando carvão mineral. O cimento, que é a base de toda a construção civil do planeta, é a segunda maior fonte industrial de CO2 do mundo. Fertilizantes que sustentam a agricultura global dependem de gás natural em sua fabricação. E quando falamos de aviação e navegação de longa distância, a realidade é ainda mais dura. Não existe bateria capaz de mover um navio cargueiro carregando 20 mil containers através do Atlântico, assim como um avião comercial não consegue voar movido a eletricidade. Juntos, esses setores respondem por uma parcela enorme das emissões globais de carbono. E a eletricidade, por mais limpa que seja, não os alcança. São processos que exigem calor extremo e combustível que possa ser armazenado e transportado em grande volume. Para tirar o carbono desses setores, o mundo precisa de algo diferente, um combustível que queime em alta temperatura, que funcione em escala industrial e que gere emissões muito menores.
E esse combustível existe. Ele se chama hidrogênio verde. Para compreender o que torna o hidrogênio verde tão especial, precisamos de uma breve lição de química. O hidrogênio é o elemento mais simples e mais abundante do universo. As estrelas são literalmente feitas dele, mas na Terra ele quase nunca aparece sozinho. Está sempre ligado a outros elementos. Na água, por exemplo, H2O. O H é hidrogênio, o O é oxigênio. 2 átomos de hidrogênio grudados em um de oxigênio. Para separar o hidrogênio da água, é necessário fornecer energia. E aqui está o ponto crucial. A origem dessa energia define a cor do hidrogênio. Se a eletricidade utilizada vem da queima de gás natural ou carvão, o hidrogênio produzido é classificado como cinza e polui, porque o processo libera CO2. Hoje, mais de 95% de todo o hidrogênio produzido no planeta é cinza. Mas quando a eletricidade vem de fontes renováveis, como a energia solar e eólica, o hidrogênio resultante é chamado de verde, com a emissão de carbono próximas de zero. O processo que realiza essa separação é a eletrólise. Uma corrente elétrica passa pela água e divide os 2 gases. De um lado, hidrogênio puro, de outro, oxigênio. O hidrogênio verde é chamado de combustível do futuro, porque representa uma das principais alternativas para limpar os setores que a eletricidade não consegue alcançar: produção de aço, cimento, fertilizantes, aviação e navegação. E é aqui que a história se torna brasileira, porque a pergunta que o mundo está fazendo agora é: quem tem as condições naturais para produzir esse combustível em grande escala a um custo que faça sentido? Chegamos ao ponto central deste vídeo. A região que historicamente aparece entre as mais pobres do Brasil possui, paradoxalmente, a combinação exata de recursos naturais que o mercado global de hidrogênio verde mais valoriza. A lógica é muito simples. Para produzir hidrogênio verde em escala competitiva, você precisa de enormes quantidades de energia renovável barata. E para gerar energia renovável barata, são necessários 2 elementos fundamentais: sol intenso e vento constante. O Nordeste brasileiro reúne ambos em uma combinação que poucos lugares do planeta conseguem igualar. O sol na região bate forte o ano inteiro, com algumas áreas registrando mais de 3.000 horas de sol por ano. O vento é igualmente excepcional. O Nordeste já responde pela maior parte de toda a energia eólica gerada no Brasil, com parques que operam praticamente sem interrupção. Mas não se trata apenas do clima. A região possui vastas extensões de terra disponíveis para a instalação de parques de geração sem conflito com a agricultura ou áreas urbanas, e possui o Porto de Pecém, no Ceará, com acesso direto ao Oceano Atlântico, a aproximadamente 10 dias de navio do Porto de Roterdã, na Holanda, que é a principal porta de entrada para o mercado europeu. Quando reunimos sol, vento, terra e porto, o custo projetado de produção no Nordeste fica entre os mais baixos do mundo, estimado entre $1,5 a $2 por quilo até 2030, enquanto na Europa esse custo pode ser 3 a 4 vezes maior. Esse conjunto de fatores explica por que empresas de 3 continentes estão disputando espaço no litoral nordestino. Se o Nordeste é o tabuleiro, o Porto de Pecém é a peça central. O complexo industrial e portuário de Pecém, no Ceará, está se consolidando como um dos principais polos de hidrogênio verde da América Latina. A soma dos projetos ali instalados ultrapassa 5 gigawatts de capacidade, uma potência equivalente ao consumo de milhões de residências brasileiras. O projeto mais avançado pertence a Fortescue,
uma gigante australiana do setor de mineração com lucro líquido superior a 3 bilhões de dólares em 2025. O investimento estimado em Pecém está na casa de dezenas de bilhões de reais. A planta terá capacidade para produzir 500 toneladas de hidrogênio verde por dia, utilizando 1,2 gigawatt de energia renovável. O projeto já tem licença ambiental, pré-contrato com o porto e autorização para começar a construção. A operação está prevista para o período entre 2027 e 2030. Além da Fortescue, o consórcio europeu Trans Hydrogen Alliance anunciou um investimento de 2 bilhões de dólares para produzir 500 mil toneladas de hidrogênio verde por ano em Pecém, com destino direto ao porto de Roterdã. Em outras palavras, já existe uma rota comercial mapeada conectando o Ceará ao coração industrial da Europa. O que está sendo construído em Pecém não é apenas uma fábrica, é a infraestrutura de um novo ciclo econômico. Mas, para dimensionar o que está acontecendo, precisamos olhar além do Ceará. O Ceará é o epicentro, mas o fenômeno se espalha por toda a região. No Piauí, o projeto da empresa Solátil prevê uma capacidade de 3 gigawatts, potência suficiente para abastecer milhões de residências. No Rio Grande do Norte, pelo menos 6 projetos estão em andamento com investimentos que podem alcançar 111 bilhões de reais, segundo dados da Confederação Nacional da Indústria e do Governo Estadual. 3 deles já se encontram em fase de aprovação ambiental, uma das etapas necessárias antes do início das obras. Pernambuco já possui a primeira planta de hidrogênio verde operacional do Brasil, a unidade da White Martins, no porto de Suape, em funcionamento desde 2022. A Bahia também está estruturando seus primeiros projetos e a Petrobras, a maior empresa do país, deu um passo simbólico ao iniciar a construção de sua primeira planta de hidrogênio verde em Alto do Rodrigues, no Rio Grande do Norte, com um investimento de 90 milhões e previsão de operação em 2026. Mas o dado que melhor ilustra a dimensão do que está acontecendo é a chamada Nordeste, a maior seleção pública de projetos industriais já realizada na região. Ela recebeu 245 propostas que somaram 127,8 bilhões de reais em pedidos de financiamento. Ao final do processo, 189 projetos foram aprovados. As primeiras contratações devem ser efetivadas ainda no primeiro semestre de 2026 e o superintendente da Sudene declarou que a demanda superou em 11 vezes o volume de recursos inicialmente previsto. O que está em curso não é um projeto isolado, é a mobilização industrial de uma região inteira. Produzir hidrogênio verde é apenas metade da equação. A outra metade é: quem vai comprar tudo isso? E a resposta está no jogo de poder da energia global. A Europa estabeleceu metas ambiciosas para cortar suas emissões de carbono, mas enfrenta um problema. Não possui sol nem vento suficientes para produzir hidrogênio verde em larga escala no seu próprio território. Terra é escassa e cara, a saída é importar. E o Nordeste brasileiro está a aproximadamente 10 dias de navio do porto de Roterdã, a principal porta de entrada para o mercado europeu. Para viabilizar esse transporte, o hidrogênio é convertido em amônia verde antes do embarque, uma forma mais fácil e mais segura de carregar em navios. No destino, a amônia pode ser usada diretamente como combustível em fábricas e navios ou transformada de volta em hidrogênio. Mas a Europa não está sozinha nessa corrida por fornecedores. A China incluiu o hidrogênio verde como prioridade estratégica no seu plano de desenvolvimento para 2026-2030. E quando a China prioriza um setor, a escala global tende a mudar rapidamente. Japão e Coreia do Sul também já estabeleceram metas de importação de hidrogênio limpo. Segundo a Hydrogen Council, uma associação que reúne as maiores empresas do setor, a demanda global por hidrogênio deve crescer 5 vezes até 2050. O que está em jogo não é apenas a venda de um produto,
é a definição de quem vai liderar a economia limpa nas próximas décadas. Recursos naturais são uma condição necessária, mas não suficiente. Para que bilhões de dólares cruzem fronteiras e se transformem em fábricas, é preciso que existam leis, incentivos e segurança jurídica. E nesse aspecto, o Brasil deu passos que poucos países concorrentes deram até agora. Em 2024, o Brasil montou o pacote regulatório do hidrogênio de baixa emissão. O Marco Legal e o REHIDRO reduziram a tributação sobre investimentos no setor e o PHBC previu créditos fiscais escalonados entre 2028 e 2032. Na prática, quem produzir hidrogênio verde no país vai pagar menos impostos. E esse tipo de incentivo pesa muito na hora de decidir onde investir. Ao mesmo tempo, a ANEEL, a agência que regula o setor elétrico no Brasil, criou novas regras para separar os projetos que são de verdade dos que existem no papel. Antes, qualquer empresa podia registrar um projeto sem compromisso real. Agora, precisa provar que tem licença ambiental, terreno e dinheiro. O governo também lançou o Portal Brasileiro de Hidrogênio para centralizar informações e facilitar a entrada de investimentos de fora. O que torna esse cenário ainda mais relevante é o que está acontecendo do outro lado. Em 2025, os Estados Unidos, sob o governo Trump, recuaram em parte dos incentivos federais ao hidrogênio verde. A Fortescue, que tinha projetos nos Estados Unidos e na Austrália, cancelou essas operações, mas manteve o Brasil. Esse movimento revela uma janela de oportunidade. Enquanto parte da concorrência internacional desacelera, os projetos no Nordeste brasileiro avançam. Nenhuma transformação econômica dessa magnitude acontece sem obstáculo. E o Nordeste enfrenta gargalos que podem atrasar ou até inviabilizar parte dos projetos em curso. O maior deles é a rede elétrica. Em 2025, o ONS, órgão responsável por coordenar toda a rede elétrica do Brasil, barrou ou reavaliou pedidos de conexão de grandes empresas do setor de hidrogênio verde por falta de capacidade na rede. O motivo é físico. As linhas de transmissão do Nordeste já operam próximas do limite, especialmente nos horários de pico de geração eólica e solar. O Nordeste produz mais energia do que os cabos conseguem transportar. Desde então, o plano oficial passou a estudar como abrir espaço para até 6 gigawatts na região. Mas o setor ainda enfrenta filas, exigência de garantias financeiras e incertezas sobre quando toda a infraestrutura ficará pronta. Com o endurecimento das regras pela ANEEL, mais da metade dos projetos que estava na fila deixou de apresentar garantias ou desistiu, o que mostra que nem todos os anúncios bilionários vão se concretizar. Além da rede elétrica, existem outros desafios. A região carece de mão de obra qualificada para operar plantas industriais dessa complexidade. O custo do hidrogênio verde na fase piloto ainda gira em torno de R$ 30 a R$ 35 por quilo, um valor que precisa cair significativamente para se tornar competitivo no mercado internacional. E o mercado global de equipamentos essenciais, como os eletrolisadores, as máquinas que realizam a separação da água em hidrogênio e oxigênio, não possui capacidade de produção suficiente para atender a todos os projetos simultaneamente. A presidente da Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde, Fernanda Delgado, resumiu o momento atual de forma direta. O momento do hype passou. Agora é hora de separar projetos reais de projetos que existem só no papel. Quando falamos de investimentos bilionários e acordos internacionais, é fácil perder de vista a pergunta mais importante. O que isso muda na vida de quem acorda todos os dias lá no sertão, no litoral ou nas periferias das capitais nordestinas? Os números iniciais são significativos. Somente o projeto da Fortescue em Pecém prevê a criação de 5.000 empregos diretos durante a fase de construção.
A chamada Nordeste, com seus 189 projetos aprovados, tem potencial para gerar dezenas de milhares de postos de trabalho diretos e indiretos. Plantas de hidrogênio verde demandam engenheiros, técnicos, operadores, eletricistas, soldadores, motoristas, profissionais de logística e de segurança. Uma cadeia produtiva completa que pode transformar completamente economias locais. No entanto, a história econômica da região oferece razões para cautela. O Nordeste já viveu ciclos em que a riqueza gerada não mudou a vida de quem morava ali. A economia da cana-de-açúcar, do cacau e de grandes obras de infraestrutura trouxeram dinheiro de fora, geraram empregos temporários e, em muitos casos, foram embora sem deixar desenvolvimento para trás. As perguntas que precisam ser respondidas agora são concretas. Vai ter programas de qualificação para a população local? Os impostos gerados por esses projetos vão ficar na região para financiar saúde, educação e infraestrutura? Ou estamos diante de mais um ciclo em que a riqueza sai e o desenvolvimento não chega? A resposta a essas perguntas vai determinar se o hidrogênio verde será, de fato, um divisor de águas para o Nordeste ou apenas mais um capítulo da mesma história. É por isso que o próximo tópico é o mais importante deste vídeo. Se você quer que a gente continue trazendo conteúdo nesse nível, pesquisando com dados e sem embromação ou enrolação, entra para o nosso clube de membros, tem link na descrição. E vamos continuar. Chegamos à questão final. Uma das regiões mais pobres do Brasil reúne as condições necessárias para se tornar a peça-chave na mudança da matriz energética do nosso planeta. Sol, vento, terra, porto e um conjunto de leis e incentivos que, hoje, está mais avançado do que o de vários concorrentes internacionais. Empresas da Austrália, da Europa e da América Latina já estão investindo bilhões de reais em projetos com previsão de operação entre 2027 e 2030. Se esses projetos se concretizarem, o Brasil pode se posicionar como um dos maiores exportadores de energia limpa do mundo. E o Nordeste como o epicentro dessa transformação. A demanda global por nitrogênio verde deve crescer 5 vezes até 2050, segundo o Hydrogen Council. Quem conseguir produzir em escala antes dos concorrentes pode largar na frente nessa corrida. E hoje, poucos lugares do planeta oferecem a combinação de recursos e custos que o Nordeste brasileiro apresenta. Só que a oportunidade e resultado são coisas bem diferentes. A história econômica do Nordeste traz exemplos de ciclos em que a riqueza gerada não ficou na região. Os recursos naturais estão lá. Os investimentos estão chegando. A pergunta é se, dessa vez, essa riqueza vai realmente mudar a vida de quem mora lá. Vida longa aos nossos irmãos nordestinos. Gente de raça, fibra e coragem. Aquele abraço. O Nordeste pode acabar ocupando um espaço estratégico no futuro da energia mundial. E isso muda muito mais do que a maioria das pessoas sequer imagina. Me conta aqui nos comentários, você acha que essa oportunidade vai transformar a região de verdade? Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, se inscreve no canal, mas demora não, e ativa o sininho. Eu sou o Boco. Te vejo no próximo vídeo. Você já inscrito com o sininho ativado e tudo mais, né? Vamos ver um acordo aqui, pelo amor de Deus. Vai fazer isso aí agora. Até lá.